uma coisa muito importante sobre marketing, muito importante, é que, em linhas gerais, nós pensamos o marketing como propaganda, né? Tem até uma pesquisa que foi feita, né, em 2015, que teve como público-alvo pessoas comuns da sociedade. Então foi feita uma pesquisa com pessoas de rua, né, que estavam transitando nas ruas de São Paulo. E perguntaram para essas pessoas o que elas entendiam por marketing. O que você entende por marketing? E a maior parte das pessoas fizeram analogia de marketing com televisão e rádio. Então, em linhas técnicas, essas pessoas elas percebem o marketing como ação de marketing de massa, né? Como ação publicitária de massa. Na verdade, essas pessoas percebem marketing como propaganda televisiva, propaganda em rádio. Em suma, a maior parte das pessoas conseguem perceber o marketing dessa forma. O que não é errado, claro, o que não é errado. Só que é apenas um braço do marketing, né? A propaganda em canais de massa é apenas um braço do marketing, nós sabemos disso. E em função também desse aspecto que nós estamos vivendo hoje, né, pegando essa reformatação, né, se nós podemos dizer assim, essa reformatação do entendimento de marketing dado a pandemia do Covid-19, a gente consegue ver que o marketing ele tem que mudar, senão ele não consegue atender o propósito pelo qual ele foi criado, né? Então, qual que é o propósito pelo qual o marketing foi criado? Levar resultados a empresas, levar resultados de curto, médio e longo prazo, né? Então, as mídias e as ações digitais, elas têm gritado nesse momento. Então, as empresas, as pequenas, né, elas têm sido inseridas, ou têm sido quase que obrigadas e empurradas a mudar um pouco o comportamento que elas vêm tendo sobre marketing. Então, empresas que nunca pensaram, por exemplo, em ter um app, em ter uma plataforma digital, em ter um e-commerce, em ter uma rede social, né, em twittar, em fazer um orgânico no Instagram, no Facebook, né, ou fazer um patrocinado no Instagram, no Facebook, ou utilizar o Google AdWords. Se essas empresas pequenas nunca pensaram em fazer algo parecido, essas empresas foram empurradas para esse mundo, empurradas de certa forma. Se sentiram obrigadas a entrar nesse mundo, senão elas acabariam sucumbindo. Então, o marketing, em vias de regra, não é só publicitar, né? Não é só propagar, não é só trabalhar publicidade e propaganda. Então, o marketing, além de trabalhar, além de se publicitar e de se propagar com as estratégias tradicionais e com as estratégias novas digitais, o marketing também se propõe a fazer relacionamento, a se relacionar, né? Então, é extremamente importante a gente perceber essa nova roupagem, né? Essa nova roupagem do marketing, né? Só um instante aqui um pouquinho, pessoal. Ajudando algumas pessoas que querem entrar aqui, passando o link no privado, que elas não conseguiram visualizar. Acho que agora vai dar certo. Então, o marketing, ele possui essa pegada de relacionamento. O marketing possui essa pegada de relacionamento também, né? Então, não é só publicitar, não é só propagar, é fazer relacionamento. Então, nessa concepção, a gente utiliza, ou nós vamos utilizar, as empresas têm que se utilizar de subterfúgios ou estratégias para conseguir informações dos seus clientes, para conseguir perceber e acompanhar o processo de compra desses clientes na empresa. Ou seja, publicitando, propagando
e desenvolvendo estratégias para conhecer melhor o cliente ou obter informações sobre o cliente, e aí sim poder se relacionar com o cliente, nós estamos começando a falar sobre a nova pegada de marketing. Então, nós começamos a falar realmente o que nós esperamos do marketing hoje, né? Então, não é somente publicitar, claro, publicidade é extremamente importante, não é só propagar, então, quer dizer, não é só fazer propaganda, mas ela é extremamente importante. Não é só adquirir informações do cliente, né, para entender como que ele faz, isso é extremamente importante. E também, marketing é relacionamento, né? É acompanhar o cliente para saber o que ele achou da experiência da última compra e saber se ele tem interesse, se ele vai retomar o processo de compra, ok? Então é interessante a gente alinhar justamente essa percepção sobre o que é marketing, né? Aqui nós temos 3 definições sobre o que seria marketing, né? Sobre a perspectiva da AMA, né? Sobre a perspectiva de Levy e sobre a perspectiva de Kotler, né? A perspectiva, por exemplo, da AMA, a gente consegue visualizar aqui uma coisa bem peculiar, bem peculiar. Por quê? Porque ela tira um pouco a roupagem da publicidade e da propaganda, ela tira um pouco essa pegada, né? E o que ela mostra aqui, a Associação de Marketing Americana? Ela mostra que marketing tem a ver com atividades comerciais, ou a execução dessas atividades comerciais. Que dirigem o fluxo de mercadorias e serviços do produtor ao consumidor ou usuário. Então, aqui a gente percebe que a Associação de Marketing Americana não está somente preocupada com aquilo que a empresa vai fazer para informacionar de maneira personalizada ou de massa para o cliente, para o consumidor ou usuário. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada aqui em fazer tudo direitinho, né? Fazer o processo correto, né? Tirando ou olhando para o produto que está saindo lá da sua origem, né? Na aula presencial, por exemplo, eu até dei um exemplo sobre uma mineradora. Não sei se vocês lembram, né? Mas aqui eu posso trazer até também um exemplo de um plantio de abacaxi. O plantio do abacaxi é um exemplo também muito interessante para aplicar a esse conceito. O abacaxi, por exemplo, ele tem o cultivo muito difícil. O abacaxi tem um dimensionamento próprio para ser plantado, uma distância a ser respeitada de um para o outro, né? Ele tem técnicas, por exemplo, de defensivos ali bem rígidos, né? Ele tem uma técnica de colheita muito própria, né? Ele tem uma forma de transporte bem específica, então o fruto não pode ser carregado de qualquer forma, né? Então, assim, quando ele chega até o destino, né, do cliente, enfim, do supermercadista ou do atacadista, quando ele sai lá do campo, ele tem que ser descarregado de uma maneira muito cuidadosa. Então, é um processo muito interessante e que requer muita atenção do produtor, muita atenção. Porque, veja, se você vai até um grande varejista e vende o seu fruto, e fala que seu fruto é o melhor do mercado, que você tem tantos anos de cultivo, que você tem experiência, que você é um produtor que já entrega não sei quantos anos o seu fruto para o varejo, para o atacado, aquele atacadista ou aquele varejista vai confiar nas suas palavras e vai querer uma amostra. Então, se você não tomar cuidado, por exemplo, desde as atividades iniciais, né, até a entrega, que são atividades comerciais, você está trabalhando a comercialização desde o processo de negociação até a entrega do produto. Então, quando você está comercializando, quando você está indo negociar o seu fruto, você está trabalhando atividades comerciais. Então, veja,
Isso é muito importante nós percebermos, que a negociação é atividade comercial e a entrega do seu produto ou do seu serviço também é uma atividade comercial. Isso é marketing. Então, veja, se, porventura, o produtor não está atento a todos esses mecanismos, né, de acompanhamento, se nós podemos dizer assim, né, os mecanismos de acompanhamento, desde a produção, ou seja, desde lá do cultivo, do campo, até a entrega, se ele não está atento, o fruto pode se perder, o fruto pode estragar, o fruto pode ser machucado, né? Não é assim que se fala no popular, o fruto está machucado, né? Então a gente percebe que, em linhas gerais, aquele que está fornecendo, aquele que está fornecendo o produto ou serviço tem que estar atento à negociação e à entrega, né? E isso, então, é marketing. Porque se alguma coisa foge do controle, se você não negocia direito, você não consegue entregar o seu produto. Você não obtém êxito. Se você entrega um produto estragado, diferente daquele que você prometeu, você também não está fazendo marketing, porque você não conseguiu o resultado. Então, nessa perspectiva, marketing é todo esse composto. É todo esse composto. Quer dizer, sai totalmente do trivial. Marketing aqui, então, é você saber negociar de maneira correta e você saber acompanhar toda a cadeia produtiva do seu produto que cabe a você e entregar para o seu cliente. Essa é a perspectiva da Associação de Marketing Americana, da AMA. É como ela conceitua. É como ela define, desculpa. A segunda definição ela é trabalhada por Levy, né? Levy apresenta marketing como a maior parte das pessoas conseguem visualizar ou percebem no campo, né, na prática. Levy, ele fala que marketing está voltado para a conquista e retenção de clientes. Ou seja, é todo aquele mecanismo, todo o esforço organizacional para oferecer o que a empresa consegue oferecer de melhor para o cliente, para ele voltar e comprar novamente. Quando ele volta para comprar de novo pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, a empresa está obtendo êxito na retenção desse cliente. Veja, eu não estou falando a palavra fidelização. Por quê? A expressão fidelização ela é antiga. A expressão moderna é retenção. Por que a expressão fidelização é antiga? Porque primeiro ela faz a relação com a diminuição de troca de fornecedor. Ou seja, no passado, na década de 80, 70, você tinha poucos fornecedores, você tinha poucas casas para te receber. Você tinha poucas panificadoras, você praticamente ia lá e comprava pão numa mesma panificadora o tempo todo, não tinha muitos panificadores. Supermercado, tinham poucos supermercados, né? Lojas de roupas ou de tecidos, né? Não sei se tem alguém aqui que tem idade suficiente para lembrar ou para entender o que é loja de tecidos. Você ia lá na loja de tecidos, escolhia o tecido, levava para casa para fazer a calça, para fazer a camisa. Tinha poucas lojas de tecido. Postos de combustíveis, tinham poucos postos. Então, quer dizer, você não tinha opção. Quer dizer, você estava fidelizado por aquela empresa. Você sempre comprava e recomprava naquela mesma empresa porque você não tinha opção, não tinha concorrência. Hoje, por que a gente fala em termos de retenção? Porque hoje nós temos, na maior parte dos mercados, uma competição maior entre as empresas e uma opção maior do cliente decidir onde ele quer comprar. Opa, se eu posso decidir onde eu quero comprar, então a empresa tem que fazer um esforço muito maior do que as empresas da década de 80 faziam. A empresa de hoje ela tem que fazer um esforço muito maior, né? É muito mais dramático para a empresa vender hoje do que a empresa vendia na década de 80, né? Então hoje, se você quer comprar um perfume, a variedade de lojas de perfume que tem para você comprar, a diversidade de marcas que tem para você comprar. Se você quer comprar um sapato, imagina a quantidade de opções de varejistas vendendo sapato na nossa cidade. Hein? Então ficou muito mais dramático para essas empresas, para elas venderem,
né, para elas fazerem com que você retorne nela, na loja para comprar. Então, hoje a palavra obrigado pela preferência faz muito mais sentido do que na década de 80. Obrigado pela preferência. Hoje é obrigado por ter voltado, obrigado por ter confiado na nossa empresa, obrigado por ter confiado no nosso serviço, no nosso produto. Né? Que bom que você gostou. Nós queremos saber do que você gostou. Aí entra a pesquisa de marketing. Né? Nós queremos saber do que você ficou satisfeito. Aí entra a pesquisa de marketing. Nós queremos saber o que você não gostou, o que nós precisamos melhorar. Pesquisa de marketing. Para quê? Para reter clientes. Então, esse processo de conquista é o esforço máximo que a empresa consegue fazer. Por que eu falo que é um esforço máximo que a empresa consegue fazer? Porque toda empresa, principalmente as pequenas, elas têm limitação de contingente, de recursos, de diversificação de produtos. Então, ela tem que fazer aquilo que ela mais consegue, ou aquilo que ela consegue fazer de melhor para fazer com que o cliente retorne, para que o cliente seja retido. Né? Então, aqui não é propósito da empresa fazer que o cliente não compre em outras empresas. A empresa moderna sabe disso, que o cliente vai comprar de outras empresas. Mas a empresa moderna sabe que o cliente pode dar preferência para ela. Aí vem o esforço. Para fazer com que o cliente retorne. Né? Então, essa é a perspectiva da retenção e da conquista. E por último aqui, na perspectiva de Kotler, ele modernizou muitos conceitos, inclusive marketing 4.0, ele modernizou, ele foi muito para a área digital. Só que esse conceito de marketing é um conceito tão tradicional que a maior parte das pessoas que estudam marketing preferem ainda utilizar esses conceitos tradicionais, o conceito tradicional de Kotler, do que o conceito moderno. Porque esse conceito tradicional, ele tem uma amplitude muito forte e ele é facilmente adaptável para a área digital. Né? Então, aqui, marketing, na percepção de Kotler, é um processo social. Por quê? Porque é um processo verdadeiro, que beneficia o cliente, que não mente, que não faz falsas propagações, que não coloca o cliente em situação difícil depois. Quantas empresas amadoras não fazem isso? Publicita e propaga uma informação que não é verdade. Kotler fala o seguinte: se uma empresa propaga e publicita algo que não é verdade, isso pode ser qualquer coisa, menos marketing. Isso não é marketing, isso pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque a empresa que publicita mentira, ela vai pagar caro judicialmente por isso, de alguma forma. Então, se ela mente, e se ela não publicita e propaga uma coisa verdadeira para benefício do cliente, ela não está fazendo marketing, ela está fazendo qualquer outra coisa. Então, é um processo social gerencial. Por que gerencial? Porque a empresa tem condições de medir o que ela está fazendo de certo e o que ela está fazendo de errado. Ela utiliza uma estratégia e ela consegue medir. Então, se ela consegue medir, ela tá fazendo gerência. Se ela não mede, ela não faz gerência. Se hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais trivial. Se você tem uma pequena empresa e você faz diversas ações de marketing, tradicional como digital. Você utiliza outdoor, rádio, você utiliza TV, você utiliza Facebook, Instagram, você utiliza patrocinado em sites, você utiliza Google AdWords, beleza, você utilizou isso tudo, tá, vou gastar uma grana aqui para divulgar a minha empresa. E você não consegue utilizar essas estratégias de maneira que você consiga medir o retorno, por onde que o cliente veio, como que o cliente ficou sabendo da sua empresa. Se você não consegue medir isso, você não está fazendo gerência. Agora, se você consegue medir, então você está começando a fazer gerência. Então, dentre tantos exemplos, esse é um pontinho sobre a questão gerencial. Né? Então, marketing é um processo social e gerencial, pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam, o que desejam, através da criação, oferta e troca de produtos de valor uns com os outros. Né? Do ponto de vista de Kotler, esta é a definição de marketing.
Esses conceitos centrais de marketing faz parte de um dos nossos exercícios, né? Um dos nossos exercícios, nós pedimos para fazer os conceitos centrais de marketing. Então, qual que é o entendimento aqui? Tem alguma coisa de novo? Não, não tem nada de novo nos conceitos centrais de marketing. É apenas uma forma da gente visualizar como que o marketing funciona. É apenas isso. É apenas para a gente evidenciar como que o marketing, de certa forma, se apresenta. Por que a empresa tem que tomar cuidado, né? O que a empresa tem que buscar? Então, os conceitos centrais, justamente, é um panorama do que a pessoa que não entende de marketing agora tem que entender, né? Então, começa ali com as necessidades, os desejos e as demandas, né, que envolvem o contexto de marketing. Então, veja, isso aqui já é muito difundido, necessidade, desejo e demanda. Muito difundido. Vamos tentar utilizar aqui um exemplo que eu até dei na aula, né, eu acho um conceito mais prático. Você tem um campo de futebol de locação. Legal. Você tem um campo de futebol de locação e dentro desse campo de futebol, nesse ambiente, né, hoje virou muito atrativo esse tipo de negócio, né? Na verdade, nós estamos retomando, né? Mas antes da pandemia, esse tipo de negócio ele tinha uma popularidade muito alta, né? Tem público cativo, né? Campos de futebol para locação. E aí, digamos que dentro dessa estrutura de campos de futebol, você tem lá 4 campos, né? Só sites ou não, para locação, você tem ali um bar lá dentro, né? Você tem ali uma conveniência, você tem ali um ambiente que vende produtos. Então, o que acontece? O indivíduo jogou ali 45 minutos de futebol e depois que ele jogou 45 minutos de futebol, correndo para um lado, para o outro, correndo, se esforçando, tal, fazendo gol, defendendo, blá, ele acabou de jogar, saiu do campo. Qual que é a necessidade dele? Vamos ver se tem alguém assistindo a aula aí online para interagir aqui comigo. Qual que é a necessidade desse indivíduo que jogou futebol do 45 minutos? Qual que é a necessidade que ele tem? Descansar, repor líquido. Ó, que legal. Né? Tá com sede, né? Tá com sede, na verdade? É uma necessidade fisiológica. Nós pegamos uma necessidade. Tem várias, né, que vocês estudaram. Várias necessidades. Nós pegamos uma só. Então tá. Digamos que ele esteja com sede, né? Sede, né? Quer beber alguma coisa. E o que ele quer beber? Água, ué. Pode ser, né? Deixa eu ver quem está falando aqui, quem está conversando comigo aqui. Lohane. Lohane, obrigado. Lohane, pode ser água, não pode? Pode. Se for água, é um desejo. E se ele preferir uma marca, aí é a demanda. Certo, Lohane? Sim. E aí, aí, beleza, vamos uma pessoa bem tradicional, né, Lohane? Uma pessoa bem fitness, né? Você é fitness, né, Lohane? Porque veio água na sua cabeça. Mas se você pegar, por exemplo, uma outra pessoa, deixa eu pegar aqui, né, sem querer acusar ninguém, aí você pega ali o Fernando, deixa eu ver o Fernando aqui, não tá querendo abrir aqui para ver o perfil do Fernando, não. Mas, de repente, o Fernando, ele tem uma opinião diferente de você, Lohane. Digamos que o Fernando fala assim, professor, eu quero beber cerveja, geladinha, professor, gelada, cerveja geladinha. Aí eu ia perguntar pro Fernando assim, ô, Fernando, você tem uma preferência aí de cerveja? Aí ele ia falar assim, rapaz, Brahma duplo malte. Aí o Fernando ia acabar me ajudando mais do que você me ajudou, Lohane. Por quê? Porque ele ia aqui, de certa forma, me ajudar a exemplificar a necessidade, desejo e demanda com mais pontualidade. Professor, Oi. Por falar em marketing e em Brahma, o pessoal fala que a Brahma não é nem Brahma duplo malte, é Brahma duplo marketing. Associando aí a disciplina, exatamente. É só marketing mesmo.
Foi o trabalho que foi elaborado em cima da marca, da forma que foi colocada no mercado, foi só marketing, né? Pois é, aproveitando as lives sertanejas, né? Exatamente. Né? Um boom, né? Uma outra pegada, né? O quão funcionou é um case de sucesso nacional, né? A Brahma Duplo Malte, utilizando a publicidade e a propaganda, né, por meio das lives, foi uma tacada sem igual que vai ficar. Como aquelas oportunidades únicas que surgem e que fazem lançamento, tem um textozinho jornalístico, inclusive, que fala que quando foi lançado a participação da Brahma Duplo Malte nas lives, não tinham estoque suficiente para nível nacional. Então, o que tinha em estoque era a Brahma tradicional, a Brahma Chopp, né? Em latinha mesmo, né? Que a rotulagem tradicional da Brahma, a Brahma Chopp, não tinha esse Brahma Duplo Malte. E as pessoas ficavam ansiosas por consumir a Brahma Duplo Malte e não achavam nos mercados, né? Então, esse artigo falou assim que isso potencializou ainda mais, entre aspas, a sede pela marca, né? Então, foi uma tacada de oportunidade que a empresa teve, né? Nesse sentido. Mas aqui eu tô colocando as necessidades fisiológicas, por exemplo, mas nós podemos utilizar várias outras, né? Eu vou dar um exemplo aqui, e talvez esse exemplo não contemple todo mundo. Por quê? Porque quando a gente fala sobre necessidade, a gente tem que estar atento muito às classes sociais, a gente tem que estar atento muito ao público que vai ser focado, né? Exemplo, digamos, a juventude aí, a adolescência, né, gosta muito, de repente, nas grandes capitais, visitar shopping só para bater perna, só para ir lá, rodar, não vai comprar nada, bater perna, né? Então, de repente, ali, a pessoa tá começando a fazer uma paquera com alguém, tudo, vamos comer alguma coisa? Vamos, o que nós vamos comer? Vamos ali no McDonald's, vamos ali comer um sanduíche, né? Aí um sanduíche para 2 pessoas fica ali, não sei, R$50, né, com refrigerante, batata frita, sanduíche, R$50. Quer dizer, vamos lá no McDonald's, será que ele está indo no McDonald's para matar a fome mesmo? Será que a necessidade é matar a fome? Talvez não. Talvez não seja para matar a fome. Talvez a necessidade não seja fisiológica, mas seja a necessidade social de interagir, de ir lá no McDonald's, porque é um sanduíche mais caro, né? Um ambiente mais climatizado, tá na mesinha ali no shopping, né? Então, a gente tem que perceber isso, que na verdade, talvez a necessidade não seja fome, a necessidade seja alguma coisa relacionada a reconhecimento, né? A ter entrada em um ambiente que normalmente não se tinha, né? Então, a gente tem ali necessidade de alguma forma, desejo de alguma forma e demanda de alguma forma, né? Mas ficou claro aí, de repente, pegando esse exemplo do campo de futebol? Então, beleza. Então, você tem necessidade, desejo e demanda. É o princípio de marketing. Bom, nesse contexto, quando você vai trabalhar necessidade, desejo e demanda, como havia até agora predito, você tem que identificar o público, você tem que identificar o segmento, você tem que saber para quem que você está apresentando, para quem que você está trabalhando, rotulando o seu produto. Então, veja, para algumas pessoas, sanduíche do McDonald's não é matar fome. O que é matar fome para algumas outras pessoas? Aquele sandubão, aquele sanduichão de rua, o X-tudo, né? Então, veja, qual é o público? Você está trabalhando para qual público? Para matar fome ou para promover ambiente social? Quem que é que você vai chamar atenção para a sua empresa? Dependendo do público que você está chamando atenção para a sua empresa, você vai trabalhar produto e serviço. Então, se o público for, por exemplo, um público de classe A, você vai trabalhar os seus produtos e serviços para atender o público de classe A. Se o seu público é um público de classe
B, você vai trabalhar o seu produto e o seu serviço para a classe B. Se for C, assim sucessivamente. Né? Se você está num ramo de atividade mais sofisticado, então os seus produtos vão ser mais sofisticados, né? Lojas de roupas mais sofisticadas, calçados mais sofisticados. Se você está trabalhando com um público menos exigente, né, com a classe mais popular, então você vai trabalhar roupas mais populares, calçados mais populares. E isso tem tudo a ver com a localização também, né? Então, você tem que pensar nas necessidades, nos desejos, na demanda do seu público-alvo, e aí sim você vai trabalhar os seus produtos e os serviços para atender o seu público-alvo. Nesse contexto, depois de definido qual é o público e quais são os produtos, você tem que criar valor para gerar satisfação e para fazer ele voltar. Ai, desculpa, pessoal. E para fazer ele voltar, você tem que fomentar a qualidade, tá? Então, veja, o que é valor? O que você vai promover de valor para o seu cliente? Opa, não, eu vou promover valor aqui, estando em um local bem acessível. Isso eu consigo promover valor para o meu cliente. Não, eu vou colocar aqui uma estrutura climatizada na minha loja, e isso vai promover valor para o meu cliente. Não, melhor, eu vou colocar um café da manhã, e isso vai promover valor para o meu cliente. Eu quero dar uma pausa. Minha mãe levou uma sobrinha para comprar uma roupa em Goiânia, de presente. Essa minha sobrinha, desculpa, sobrinha da minha mãe, prima minha, né? Digamos assim, meia primada. E a senhora era uma pessoa muito simples. Era uma pessoa do interior, né? Uma garota do interior. Minha mãe ela foi passear na casa do pai na capital, em Goiânia, e minha mãe levou para comprar uma roupa. E aí, ela levou a sobrinha numa loja de roupa bacana, né, para comprar ali sandalinha, vestido. E essa loja, ela oferecia café da manhã todos os dias para os seus clientes. Então, era uma mesa enorme, né, e de café da manhã, e ficava ali a manhã toda, né, com sucos, iogurtes, água, salgadinhos, assados, frituras, pão, queijo, ficava ali a manhã inteira, sendo servida à vontade. E essa minha sobrinha gostou muito, não acreditou que aquilo ali tudo era cortesia, não acreditou. Nossa, tia, posso comer? Pode ir lá, pode servir. E ela comia uma coisa, comia outra, depois voltava. Beleza. Ficou marcado a loja para a garota. Depois de um tempo, ela foi de novo e a mãe falou, olha, vamos comprar um presentinho para você? Aí ela já disse o seguinte, lá naquela loja que tem o lanche? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque criou valor. O que cria valor nas pessoas? Aquilo que faz você lembrar. Se faz você lembrar, é porque criou valor para você. Se não faz você lembrar, não criou valor. Nossa, Flávio, e preço pode criar valor? Claro, preço pode criar valor. Né? Se você tem preferência para preço, se você tem inclinação para comprar coisas, produtos de preço baixo, custo baixo, é valor. Né? Só gosto disso. Negativo, existem pessoas que preferem produtos caros porque tem a percepção de que produtos mais caros têm qualidade maior, têm maior durabilidade, têm uma melhor assistência técnica. Existem produtos que têm preferência cativa, mesmo tendo um valor monetário alto, justamente porque tem a pegada de valor desse público. Então tem público para tudo. Então valor é aquilo que a empresa faz que fica na sua memória, que faz sentido para você. Então a empresa tem que fazer isso. Né? Se é uma coisa tecnológica, se é um conforto, se é algo diferente, moderno, que fica marcado, é valor para você. Gerou satisfação. E claro,
você tem que perceber qualidade nisso tudo. Né? Você tem que perceber qualidade. Eu comprei eu comprei um material, um martelete, para construção civil. Eu comprei um martelete numa loja. E eu sou acostumado em comprar esse tipo de produto e vira e mexe dá problema, porque são produtos de construção civil, e às vezes o funcionário, ele não tem um manuseio correto, e acaba estragando e causando uma série de defeitos. E o reparo de garantia desses produtos é muito canseiro, é muito difícil. Então, fui comprar um martelete, a última coisa que eu fui comprar foi um martelete. E na hora de comprar, eu falei, poxa, e a garantia disso? Como que funciona? Aí a pessoa falou assim, eu falei, é na loja? Se for na loja, eu vou comprar. Se tiver só a garantia do fornecedor, eu não vou comprar, não. E ele falou, não, o primeiro ano, a garantia também pode ser feita aqui na loja, porque nós somos representantes, nós somos, enfim, representantes da marca. Nós somos representantes oficial da marca, que é a loja, né? Então, olha, interessante. Beleza. Fui utilizar o martelete, aí passa, não sei, 30, 40 dias, o encarregado me liga. Ó, Flávio, estragou aqui o martelete. Eu não estava na cidade, eu falei, então pega a nota fiscal e leva lá na loja. A manutenção é lá. Ele falou, ei, Flávio, vai dar errado. Eu falei, vamos ter a nossa experiência, né? Vamos ter a nossa nova experiência. Ele foi lá e, de fato, conseguiram arrumar a peça na loja e nós levamos embora. Então, foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa, né? Em relação à prestação de serviço. Então, isso, de certa forma, ficou marcado na mente, né? Quer dizer, criou valor, porque eu comprei lá, porque a manutenção era lá mesmo, no mesmo local. Criou uma satisfação minha, porque eu senti segurança na qualidade do serviço prestado. Então, também é algo muito importante a ser visualizado pela empresa, ser percebido pela empresa, né? Troca, transações e relacionamentos são extremamente importantes. Falei até aqui no início da aula um pouquinho sobre isso, sobre relacionamento, né? Sobre troca. Troca mesmo, você está oferecendo alguma coisa, né? E o cliente está te oferecendo outra. Você está oferecendo um produto e serviço e o cliente está te oferecendo, ele está disposto a pagar monetariamente por aquilo e está disposto a voltar se você, assim, atender a todas as necessidades dele. Então, troca, transações e relacionamento tem muito a ver, né, com a disponibilidade que você vai ter para o cliente, pelas formas de pagamento e pelas condições de pagamento e pelos mecanismos que você vai se comunicar com o cliente depois. Tem a ver com isso aqui. E aí é um esforço grande da empresa. Vocês já viram aqui, ó, um esforço danado, né? Você trabalhar necessidade, desejo, demanda, ver qual que é produto e serviço adequado para aquele público-alvo, valor, satisfação, qualidade, trabalhar troca, transação, relacionamento. Isso porque nós nem falamos aqui sobre publicitar, sobre propagar. Aí é um esforço danado, porque isso aqui é uma teoria, mas isso na prática é muito desgastante. É uma tensão, até isso girar bonitinho dentro da empresa, até ter o gatilho de você ser reconhecido no mercado, sua empresa ser reconhecida no mercado, aí você ser procurado, às vezes, sem publicitar e sem propagar, né? Isso aqui é muito difícil, muito difícil. Aí, de repente, a empresa consegue se estabilizar, a empresa consegue alcançar ali a maturidade nesse ciclo. E aí, o que acontece? Chega aqui nessa etapa, a empresa identifica, descobre novos mercados, as coisas mudam, a forma de pagamento muda, os produtos sofrem alteração no fornecedor, o mercado descobre um produto e um serviço alternativo. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que se reinventar. A empresa tem que se reinventar. Poxa, Flávio, claro, tem que se reinventar. Ou, às vezes, você utiliza uma estratégia que muda muito a forma como os clientes te percebem, e você também tem que se reinventar pela forma que as empresas te percebem, né? E aí você começa todo esse ciclo de novo. Necessidade, desejo, demanda, produto, serviço, valor, satisfação, qualidade, troca, relacionamento. Você
tem que se reinventar. Então, quer dizer, a empresa nunca para. Do ponto de vista de marketing, a empresa nunca para. Ô, Flávio, e se a empresa parar? Olha, para de pedalar uma bicicleta e você vai entender o que acontece com ela. Ela cai. Então, a bicicleta você não pode parar de pedalar. Você tem que pedalar o tempo todo, ficar pedalando. Ou seja, o tempo todo buscando inovação, o tempo todo buscando novas formas de gestão, o tempo todo de novas formas de publicitar e de propagar, o tempo todo buscando novas formas de se relacionar com o cliente, o tempo todo trabalhando seus funcionários para trabalhar a imagem, o tempo todo, 100% do tempo. Né? Por quê? Para criar imagem, para criar identidade, para que a empresa possa alcançar maturidade e, às vezes, nem necessitar publicitar e propagar o tempo todo. E sim, só fixação de marca. Né? Isso é o que a empresa quer. Então, aqui tem a explicação, né, de cada etapa dessa que nós conversamos aqui. Então, a primeira atividade, né, na verdade, a segunda atividade. Né? A primeira atividade era uma atividade em dupla. Eu vou dar uma reformatada nela, a hora que nós terminarmos aqui, eu vou dar uma reformatada nela, junto com vocês aqui mesmo, e essa aqui é a atividade 2. Então, qual que é a atividade 2? Utilizando os conceitos centrais do marketing, esse que nós acabamos de conversar, faça um exemplo prático, evidenciando uma possível prática de marketing de um determinado produto ou empresa. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um exemplo de um campo de futebol, né? Aí agora vocês vão pegar o exemplo de uma empresa qualquer. E aí vai ser bem claro. Qual é a necessidade? Coloca na frente. Necessidade, 2 pontos. Qual é a necessidade da empresa? Né? Produto. Demanda. Necessidade. Desejo. Coloca desejo, 2 pontos. E o desejo na frente. Demanda, 2 pontos. E o desejo na frente. Qual é a marca? Né? Produto de serviço, 2 pontos. Você coloca quais são os produtos e os serviços. E assim você vai fazer com todas as etapas. Né? Essa aqui é a atividade 2. Não vou dar aula sobre composto de marketing. Não vou dar aula disso. Por quê? Porque já está bem difundido isso entre vocês. Mas por que eu apresentei? Porque é um modelo que tem dado certo há mais de 50 anos. Né? Esse modelo, produto, preço, prazo, promoção, tem dado certo há mais de 50 anos. Então, vários outros modelos surgiram. Os 4C surgiram. Né? Tem o 5P, né? Tem o 6P, tem 8P, tem 10Ps. Né? Agora já tem 8Cs. Tem, meu Deus, tem uma série de modelos. Mas o mix de marketing tradicional, o composto de marketing tradicional aqui, fica como uma ferramenta para a gente desenvolver planos. Então, eu estou apresentando ele porque, com base nesse composto, nós vamos trabalhar o nosso plano de marketing. Né? E é claro que, por meio desses 4 Ps, nós conseguimos cumprir os conceitos centrais de marketing e a gente consegue definir o CRM, o relacionamento, a gestão de relacionamento com o cliente. Né? A gente consegue fazer isso por meio dos produtos, por meio dos preços. Como que você consegue fazer relacionamento por meio do produto? Um produto bom, de alta qualidade, ele faz o cliente voltar. Mesmo que, às vezes, o atendimento não seja tão bom assim. Então, se você tem um produto, nós estamos falando de lanche, né? Já são, que horas são agora? 9h18 da manhã. Quem não lanchou deve estar com fome, né? E eu falando de lanche, um lanche bem especial, que quem gosta daquele lanche de rua, né? X-tudo, X-bacon, né? Como eu. Quando você encontra um local que tem o seu X bem feito, né? Sem muita miséria, né? Você volta, mesmo que o atendimento não seja tão bom, você volta, você acaba voltando. Então, aqui você encontra, na expectativa de produto, você encontra, né, mecanismos para fazer
retenção. Igual o preço, né? Você também, se você está procurando um determinado produto, esse produto é até mais caro do que você pode pagar. Né? Você encontra um produto até mais caro que você pode pagar, com a qualidade superior do que você queria, mas ele tem uma forma de pagamento tão boa que você pensa duas vezes, nossa, eu não precisava comprar esse produto aqui, está muito caro para mim, mas a condição de pagamento aqui, a forma de pagamento, me dá condições para comprar, eu vou comprar. Né? E aí você vai adquirir um produto que às vezes você nem precisava, né? Porque a condição de pagamento era muito boa, porque o desconto era muito bom. Às vezes você nem estava querendo comprar um determinado produto, mas o apelo de publicidade e propaganda em cima de você é tão forte que você acaba sendo induzido a comprar. Você vê tanto outdoor, tanta televisão, no seu celular, na rede social, fica aparecendo aquele produto toda hora para você. Você nem estava querendo comprar, mas o apelo era tão forte, está sendo tão forte, que você se entrega ao poder da publicidade, da propaganda. Você nem estava querendo. Um exemplo é o dos compre um, leve dois, ou tipo desconto na segunda unidade. Você só precisa de um, mas tu compra dois porque sai muito barato e o apelo é grande e pronto. Você é seduzido, né, Laura? Nós somos seduzidos, por isso tá lá um adesivaço enorme na vitrine da loja, né? Você nem tá precisando de sapato, né, Laura? Mas tá com adesivaço lá assim, ó, o adesivo pulou para dentro dos seus olhos. Você nem estava precisando, você nem estava querendo, na verdade. Mas aquilo você não aguentou, né? A sedução. Você passou na frente da loja, um cheirinho tão bom na frente da loja, você nem estava querendo entrar, mas aquilo te chamou a atenção, né? Marketing sensitivo, né? Nossa, marketing sensorial. Quer dizer, nossa, que cheiro gostoso, deixa eu dar uma olhadinha ali naquela loja. Que legal aqui. Você vai lá e se entrega, né? Você não aguenta. Então, quer dizer, você está passando por ali, nem queria comprar um produto, mas a loja estava ali, ó, na sua frente, estava passando pela calçada e se depara. Ó, olha, que legal essa loja aqui nesse lugar. Quer dizer, o ponto te promoveu compra. Então, o composto de marketing, ele é muito interessante quando trabalhado em conjunto. Ele é muito interessante quando trabalhado em conjunto. Né? Então, eu coloquei esse slide aqui só para dar uma reforçada do quão é importante. Né? Para quê? Para relacionamento. Ele é muito importante para relacionamento. Então, produto bem trabalhado, bem estruturado, para atender a expectativa do cliente, as necessidades do cliente, ele promove relacionamento. Né? Um preço interessante, uma forma de pagamento, uma condição de pagamento, né? Ele promove relacionamento. A pessoa volta e compra de novo, né? Mesmo que o preço não te agrade tanto, né? Mas as condições, a forma de pagamento, né? Depende do crediário próprio, enfim. Talvez isso te chame a atenção e você vá sendo conduzido, né, e enfeitiçado ali para comprar em função dessa estratégia, né, utilizada pela empresa. Da mesma forma, a praça e a promoção possuem as suas responsabilidades. Né? E aqui tem esse jargão que é tão comum, tão verdadeiro e tão presente. Se você já tem clientes na sua empresa, venda para eles. Por quê? É muito mais barato vender para clientes que já são frequentadores da sua empresa do que vender para novos clientes. É muito mais fácil vender para o cliente antigo. Por quê? Porque o cliente antigo já foi à sua loja, já conhece o seu ambiente, já conhece o seu produto, já conhece a natureza da sua proposta. O seu cliente já tem acesso, já conhece os vendedores. Então, às vezes, a empresa perde tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço na conquista de novos, e ela não se atenta que ela tem um banco de dados enorme, que ela, se trabalhar bem, ela não consegue atender nem os clientes dela,
nem os clientes que já passaram por ali. E ela fica gastando muito dinheiro publicitando e propagando e não gasta dinheiro, né, com relacionamento. Então, relacionamento hoje é muito forte, né? Então, aí, os conselheiros amorosos, né, sempre falam o seguinte, que o homem e a mulher é tudo igual, só muda o endereço. Então, vale muito a pena, muito mais a pena você cuidar do que você já tem hoje, do que buscar um novo. Buscar um novo dá muito trabalho, você tem que ganhar dinheiro, gastar dinheiro com roupa, com maquiagem, criando alguma coisa, às vezes, que você nem que às vezes você gasta muito dinheiro ali, né, e não cuida do que você já tem. É o mesmo conceito para o marketing empresarial, viu, pessoal? É a mesma pegada, Então, é muito mais barato e rápido vender para quem é cliente do que para cliente antigo. É a máxima do relacionamento com o cliente, né? Eu não sei pronunciar direito, sou horrível no inglês. Tenho até medo de pronunciar aqui, vai ficar gravado, mas como eu gosto de passar vergonha, Customer Management Relationship. Gestão do relacionamento com o cliente. Então, o CRM aqui do inglês, né, nós não estamos falando... veja, nós trabalhamos uma estratégia nacional, o brasileiro trabalha uma estratégia nacional muito americanizada. O que é uma estratégia americanizada? A gente pega o conceito americano e aplica ele no Brasil. Não é só o Brasil que faz isso, não. Os países latinos fazem muito isso e alguns também da Europa fazem muito isso. Então, o que acontece com o CRM? Quando ele foi implantado no Brasil, o conceito, ele veio com uma pegada digital muito forte, de software muito forte, de sistema muito forte. Então, quando a gente trouxe o CRM dos Estados Unidos para o Brasil, ele veio em forma de programação, ele veio em forma de solução. Agora, se nós pegarmos a tradução fidedigna, CRM significa gestão do relacionamento com o cliente. É claro que hoje é muito mais difícil você fazer gestão do relacionamento com o cliente da maneira tradicional, manual, né, do que da maneira digital. Então, a ferramenta, o software, ele está aí para nos dar suporte, para nos ajudar. Entretanto, a gente não vai utilizar somente software para fazer relacionamento com o cliente. A pegada humana é muito importante, né? O tete-a-tete é muito importante. Olhos nos olhos são muito importantes para fazer relacionamento. Então, nós vamos ver isso aqui nessa etapa, né, que gestão de relacionamento com o cliente tem, sim, o suporte tecnológico, tem, sim, mas a pegada humana, ou seja, a participação do colaborador, do executivo, do gestor, daquele que está de corpo a corpo com o cliente, é fundamental. Não adianta nada ter uma ferramenta poderosa, digital, um software poderoso, e você não ter a equipe preparada e com a cultura entendida de que todo esse suporte tecnológico é para oferecer, todo esse aparato tecnológico é para oferecer suporte à tomada de decisão e ao comportamento na linha de frente com o cliente, né? Então, isso a gente precisa deixar bem claro na nossa mente, né, que a ferramenta tecnológica, ela é um passo para ajudar, né? Então, tá aqui, ó. O marketing, por meio do CRM, fornece respostas a algumas perguntas. Exemplo, quais são os clientes mais lucrativos? Por que eles são lucrativos? Quais clientes estariam interessados em quais produtos? Qual a periodicidade de compra de clientes? O cliente tem mudado o comportamento de compra nos últimos anos? Qual a preferência de produtos pela segmentação e perfil de clientes? Então, veja, tem-se muitas perguntas, né? Quais são os produtos, qual
qual é a relação dos produtos adquiridos pelo cliente? Certo? Então, quer dizer, será que o cliente sempre compra aqueles produtos em conjunto ou não? Quando o cliente compra um produto, ele sempre compra o outro ou não? Né? Qual a relação de compra dos produtos do cliente? Então, essas perguntas, elas têm que ter respostas estruturadas. Essas perguntas não podem ficar no imaginário do empresário. O empresário precisa ter respostas dessas perguntas. E quem pode ajudar nas respostas dessas perguntas? O software. Mas, para isso, ele precisa ser alimentado. O software precisa ser alimentado. Né? E o software só pode ser, a gente só consegue alimentar um software se nós conduzirmos os clientes a responderem as perguntas que nós queremos, ou ter um prévio cadastro na empresa. Veja, o que os grandes supermercadistas estão fazendo hoje? O que eles fazem hoje? Os grandes atacadistas e os grandes varejistas. O que eles querem saber? Eles querem saber o máximo que eles conseguirem de nós, dos consumidores. Então, como que ele faz isso? Ele pede para você fazer um cartãozinho para você obter descontos. Então, você participa ali do clube, você tem um cartãozinho. Você nem precisa comprar com cartão. Se você comprar com cartão, melhor ainda, dependendo da corporação. Mas se você não quiser comprar com o cartão do varejista, não tem problema. O que é interessante é quando você estiver passando a sua compra, você digitar o seu CPF. Por quê? Porque o seu cadastro já foi feito. E você fez, não por obrigação, mas porque você quer descontos. E aí a empresa passa a ter o relatório de compras, o seu comportamento de compra, o meu comportamento de compra. Então, toda vez que você vai ali, você digita o seu CPF, e ele sabe quantas e quantas vezes você vai até lá fazer a compra, e ele tem traçado se você mudou a marca do produto, se você passou a comprar produtos com mais desconto ou com menos desconto, se você tem preferência por marcas A ou por marcas B ou C, se você adere às promoções, se você compra muito quando tem promoções, se você vai sempre no mesmo dia comprar, ele tem condições de traçar o perfil. Quando ele traça esse perfil, ele tem condições de fazer relacionamento com você, se ele quiser. Então, quais são os tipos de relacionamento? Ele pode oferecer um tipo de promoção no seu perfil do app. Ele pode te enviar um SMS especial com a promoção de um produto que você já não compra, ou de promoção de um produto que você já compra frequentemente. Ele pode te mandar uma mala direta em casa, que eu acho que nem acontece mais isso. Pouquíssimas empresas ainda fazem mala direta. Mas surpreende, né? Você está na sua casa e recebe um cartãozinho, né? Surpreende. Então, veja, as empresas, elas têm condições de fazer isso. E antes desse cartãozinho, o que as empresas faziam? Opa, elas faziam sorteios. Quem não lembra o volume de sorteio? Você chegava nas empresas e preenchia o cupomzinho com seu nome, com seu endereço, com seu telefone. Alguns pediam até o CPF. Mas o propósito não era pedir muitas informações, mas informações básicas sobre você. Seu nome, seu telefone, seu endereço. Por quê? Para ela se comunicar com você. Banco de dados. Banco de dados. Aí você colocava dentro da urna os seus dados, e se a empresa fosse uma empresa que tivesse gestão, ela ia provavelmente colocar aquilo ali no software e ia começar a fazer relacionamento com você. Então, as empresas buscam respostas a essas perguntas. Isso é extremamente importante. Né? Isso é o princípio do relacionamento com o cliente. Não tem jeito de você se relacionar com o seu namorado, com sua namorada, com sua esposa, com seu esposo, enfim, não tem jeito de você se relacionar se você não consegue, você não conhece os desejos dele ou dela, você não conhece as preferências dele ou dela. Como que você se relaciona? Como você leva para um passeio legal se você não sabe qual é o melhor local que ela gosta ou que ele gosta de ir? Como você presenteia a contento?
Como você dá um presente assertivo se você não sabe das preferências? Assim é a empresa. Assim é a empresa, do mesmo jeito, ela tem que buscar informações do cliente. Como que ela pode oferecer uma promoção se ela não sabe se o cliente gosta daquele tipo de produto? Né? Então, veja, definir estratégias de relacionamento com o cliente são extremamente importantes para a obtenção de êxito, sucesso e alcançar resultados. Né? Então, aqui, veja, algumas teorias, vou passar um pouco até rápido aqui. Antes do CRM, a empresa sempre focava no produto, depois do CRM, passou-se a focar no mercado. Estudando o mercado, né, você consegue atrair mais clientes. Né? A gente observa aí hoje, por exemplo, as montadoras de automóveis, o quanto essas montadoras têm se adequado às necessidades do mercado, né? Têm aperfeiçoado os automóveis. Né? Eu lembro muito bem que no passado, década de 80, 90, as picapes, as caminhonetes, famosas caminhonetes, elas eram pé duro, né? Não tinham conforto, não tinham os acessórios que os carros de passeio tinham. E hoje, se você olhar as picapes, não são somente automóveis da área rural, mas são automóveis de luxo para a área urbana. Então, no passado, só comprava caminhonete ou picapes quem tinha algum tipo de relacionamento com a área rural, ou produtor, ou pecuarista. E hoje não. Pessoas centradas na área urbana mesmo, que nunca sujaram o pé de terra, têm picapes, têm caminhonetes. Por quê? A proposta mudou, o conceito do carro mudou. Por quê? Por conta da percepção que as montadoras tiveram das necessidades dos clientes. E assim, a gente vai para muitas outras organizações que deixaram de centrar-se no produto para centrar-se no mercado. Antigamente tinha esse produto padrão para tudo. Hoje tem produtos personalizados. Né? Inclusive, produtos que nós nunca pensávamos que poderiam ser padronizados, né? Que eram vendidos a granel, enfim. Se a gente olhar para o ovo caipira, né? Hoje tem ovos personalizados, né? Com marca, com rótulos, com embalagens específicas, ou seja, a tentativa de personalizar o máximo possível ali o ovo, né? O ovo de granja, enfim. O marketing de massa saiu para o marketing digital. Então, hoje, a televisão está segmentada, né? Hoje tem-se canais fechados, né? Hoje tem canais por assinatura. Então, cada canal, por exemplo, com a proposta de programação específica para atender um tipo de público. Então, você tem hoje canais de filmes bem específicos, né? Filmes antigos, filmes modernos, filmes de comédia, filmes de romance. Você tem ali canais que trabalham só sobre histórias, geografia, séries. Nossa! Quem poderia imaginar 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a televisão seria tão segmentada, né, que surgiriam tantos canais privados, pagos, segmentados, canais de esportes, né, canais de luta, canais de futebol, canais de esportes radicais. Meu Deus! Então, o marketing de massa foi personalizado, foi dirigido. Né? Tudo isso pela avaliação do cliente, para promover relacionamento. Tudo isso para promover relacionamento. Né? Então, o CRM ele surge para proporcionar melhores oportunidades de conquista, de fidelização, para conhecer melhor seus clientes. Olha a definição aqui, a primeira vez que aparece, então, a definição aqui sobre CRM. Né? Então, pessoal, eu estou seguindo um pouquinho mais, sem intervalo, porque eu quero ver se eu consigo finalizar aqui com vocês 2 horas de gravação, tá? Quero ver se eu consigo aqui finalizar 2 horas de gravação para vocês, para não ficar tão cansativo, né? E aí tem as atividades ainda para vocês fazerem, tá bom? Vamos ver se a gente consegue finalizar em 2 horas de gravação. Então, veja, a definição de CRM. Um processo que permite à empresa melhorar a satisfação dos clientes
e as palavras-chave, eu gosto até de explorar muito aqui cada palavra-chave dessa, né? Mas como é uma revisão, eu não vou explorar como eu explorei no presencial, né? Vou só evidenciar aí para vocês o negrito, que é muito importante, né? É um processo, por que processo? Porque não acaba, né? Se fosse uma ferramenta, ela seria utilizada de tempos em tempos. Como o CRM não é uma ferramenta e é um processo nesse nosso contexto, né? No contexto mercadológico e holístico, ele se torna um processo. Porque quando acaba uma etapa, começa outra. Acaba uma etapa, começa outra. Então, é um processo que permite a empresa melhorar a satisfação dos clientes e aumentar resultado, baseando-se no conhecimento das necessidades dos clientes, privilegiando os melhores clientes, melhor foco nas campanhas de marketing e na melhoria da gestão dos canais de vendas. Aqui, o CRM é um processo, como já é evidenciado, não é um produto de software ou tecnologia, ele utiliza-se desses recursos para melhorar a tomada de decisão e facilitar o encaminhamento, né, que gerencia as interações entre a empresa e seus clientes. Então, aqui, os componentes, né, de tecnologia envolvem o hardware, software e serviços, mas eles devem apenas oferecer suporte à estratégia do gerenciamento do relacionamento com o cliente, que é o também que a gente vem falando aqui, né, nesse nosso momento de exposição aqui desse conteúdo. Então, uma gestão centrada no cliente trabalha para entender o cliente, servir bem o cliente, construir lealdade, construir confiança. Por quê? Clientes leais gastam mais do que novos clientes e voltam com mais frequência. Eu tenho certeza que vocês têm experiência para falar sobre isso, né? E tem depoimentos para falar sobre isso, né? De que uma loja, um local, uma empresa que presta serviços, eu tenho certeza que no meio desse emaranhado de empresas que estão em volta de vocês, né? Ou procurando vocês, ou empresas que vocês procuraram, que vocês têm preferência por alguma, em função de algum tipo de situação. E que você volta a comprar nessa empresa de maneira recorrente. Por quê? Porque ela conseguiu te reter, ela desenvolveu confiança, né? Ela desenvolveu confiança em você por parte dela. Então, a gestão centrada no cliente também conhece as preferências e os gostos dos clientes. A empresa, pessoal, ela tem que se esforçar nesse sentido. A empresa não pode trabalhar mais de maneira amadora. A empresa tem que trabalhar de maneira profissional. A empresa tem sim que criar no sistema lá, tem vários módulos de softwares, é só conversar com o programador ou com a empresa que vendeu para você o software. Tem lá a maneira do software, do ícone, te lembrar para você contactar aquele cliente de tempos em tempos, um alerta no software para ele incentivar você a mandar um SMS ou um SMS programado. Enfim, tem muitas coisas que você não pode deixar de utilizar e que as ferramentas tecnológicas estão à mão para lembrar quem tem corpo a corpo com o cliente fazer. Não dá para trabalhar mais de maneira amadora, não, né? Então, o CRM explica para a gente aqui, trabalhar melhor as informações para atender os clientes, né? Trabalhar o pós-venda. Quantas vezes, nossa, a gente nem lembra da existência desse pós-venda como consumidor. Às vezes a gente nem lembra. Por quê? Porque boa parte das empresas não faz, ou não fazem. A maior parte das pequenas empresas não fazem. Claro que tem algumas que têm essa prática. Claro que tem algumas organizações que têm esse comportamento. Mas é, lamentavelmente, a minoria. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Não precisa ser um telefonema, não. Um SMS, um WhatsApp. Queremos agradecer a sua preferência, tê-la na nossa empresa foi muito importante, né? Aguardamos o retorno. Não é legal? Poxa, é claro que é legal, porque você se sente importante para aquela empresa. Às vezes a gente fica tão abandonado, às vezes as empresas nos deixam tão abandonados que a gente fica até desprendido disso. A gente nem lembra que existe, como cliente,
Como consumidor, a gente nem lembra que existe pós-venda, porque as empresas não fazem. Agora, quando as empresas passarem a fazer, você vai se sentir especial, eu vou me sentir especial, nós vamos começar a dar mais preferência ainda para a compra naquela empresa. Por quê? Pela simpatia, pela consideração, pela forma profissional de agir, né? Então, aqui, ó, o CRM pode oferecer benefícios, como a redução de custo, de suporte ao cliente e levar a um atendimento superior, incluindo a venda dirigida, né? Então, isso é extremamente importante. A pessoa chega na empresa, o cliente já sabe quem é, já direciona nos tipos de produto, nos tipos de marketing, de marca, isso é espetacular, espetacular. A essência do CRM é ter um banco de dados abrangente que possa ser acessado a partir de qualquer um dos pontos de contato com o cliente. Isso aqui já não é mais novidade, apesar de muitas organizações não utilizarem, né? Então, aqui, o que é necessário fazer se não existe ainda, né? As organizações unificarem as informações do cliente, independente de onde o cliente acessa. Então, se o cliente quer comprar pelo site, ele vai comprar e vai identificar o cadastro dele. Pelo app, o cadastro dele. Pela loja física, o cadastro dele. Está tudo integrado, está tudo integrado. Ele não precisa fazer cadastro de novo. No passado, tinha que se fazer, você tinha um cadastro no e-commerce, no site, você tinha que fazer de novo no app, porque não era integrado. Você tinha um cadastro na loja física, você tinha que fazer de novo no site, porque ela não era integrada. Então, hoje, tem que estar tudo integrado, um banco de dados único, para você conhecer o comportamento de compra do cliente. O cliente compra mais na loja física, mais no site, mais no app? Como que é? Como que funciona os canais de compra do cliente? A empresa fica sabendo, facilita o relacionamento, né? Então, aqui está um modelinho aí bem simples, bem fácil de entender sobre essa integração, né? Inclusive, o call center, ele tendo acesso a tudo isso, né? O call center tendo acesso à base de dados das lojas, né? Das lojas que compõem a empresa, né? Interessante. Então, que a relação virtual hoje se tornou muito mais intensa, né? As empresas virtuais tornaram os relacionamentos muito mais dramáticos. Quer dizer, as empresas físicas têm que se aperfeiçoar, porque as empresas virtuais fazem muito relacionamento com os clientes, e a loja física tem que acompanhar a velocidade das lojas digitais, né? E tem que migrar também. Muitas lojas físicas têm que entender que é hora de migrar também. Não é migrar e deixar a loja física. Tem público cativo para a loja física. Não é todo mundo que quer comprar na loja virtual. Não é todo mundo que quer ir lá no site comprar. Não é todo mundo que quer ir lá no app. As pessoas, tem muita gente ainda que não se sente seguro, confortável o suficiente para comprar digitalmente. Por isso que ele tem a loja física, né? Ele está no trânsito, a loja está passando ali, ele não quer, às vezes, comprar o calçado pela internet. Às vezes ele quer comprar o calçado indo lá na loja física, colocando no pé e experimentando. Mas o relacionamento da loja física tem que existir tão forte quanto se ele estivesse comprando na loja virtual. Então, a empresa tem que acordar para isso. Relacionamento, né? Aqui no terceiro item, ele até está um pouco já defasado, porque no passado, não muito distante, por falta de experiência das empresas, por falta das empresas que desenvolviam as plataformas digitais como e-commerce, elas complicavam muito para o cliente colocar no carrinho as compras até fazer o pagamento, né? Então, qual que era a teoria? A empresa tem que facilitar, tornar esse processo de colocar no carrinho muito mais fácil, muito mais prático, clean, né? Então, muitas empresas tiveram que se reformatar virtualmente, tiveram que reformatar os sites de e-commerce. Por quê? Porque era complexo demais comprar, né? Então, veja, aqui no terceiro item fala que a maioria dos consumidores desistem da compra antes de chegar ao caixa virtual, porque é muito difícil, né? A plataforma é muito complicada, a interface muito, muito difícil de ser interpretada, né? Então, esse recorrente problema que as empresas virtuais estavam tendo, fizeram com que os programadores se aperfeiçoassem também e tivessem uma visão mais limpa, né, do que é a loja virtual.
Então, aqui, ó, dentro do aspecto do CRM, quer dizer, vai implantar um software, vai implantar uma ferramenta digital, então o primeiro passo não é esse. O primeiro passo é você mobilizar as pessoas. Isso aqui não é só teoria, não, é a prática, viu, pessoal? E veja, do que adianta estar o sistema lá, o localzinho, o local para você alimentar informações, né? Se você não alimenta, do que adianta você atender um cliente, né, e não registrar nada sobre ele, não colocar as preferências dele, não colocar uma situação inusitada que aconteceu quando ele estava comprando, não colocar ali uma experiência que você teve com o cliente no software? O que adianta? O que adianta você só lançar o nome lá, dar enter, pronto, pode ir lá. A notinha está lá no caixa para você pagar. O que adianta? Estou falando que você precisa ser moroso, demorado para preencher o formulário. Não estou falando disso. Estou falando que você tem que mobilizar as pessoas para fazer um uso mais correto da ferramenta tecnológica. Eu tive uma experiência interessante, uma loja grande de materiais para construção, né, que eu estava comprando, e, por coincidência, o gerente dessa loja, na época, ele foi meu aluno na graduação e meu aluno na pós-graduação. E eu cheguei na loja e eu já era cliente da loja, mas aquele cliente ia comprar coisinha pouca e tal. E um dia eu fui lá e conversei com esse meu aluno, ex-aluno, e falei, cara, não quero falar nem o nome dele, nem o nome da loja, estou me segurando aqui para não falar. Falei, cara, eu sempre compro pouca coisa, eu preciso comprar mais coisa, que eu preciso aproveitar a sua presença aqui nessa loja, né? Dá um desconto maior aí, rapaz. Coloca um botão um botão vermelho dentro do software aí, ó. Assim, ó, aperta ele, escreve desconto para professor, porque aí vai ficar muito mais fácil a gente comprar. Desconto para professor é um descontão, né? Ele riu, né, falou assim, Flávio, eu vou te dar um desconto especial. Eu vou te dar um desconto especial, hein? E me deu um desconto muito especial mesmo. E eu acreditei que aquele desconto era verdadeiro. Fiquei muito feliz. Fiz uma compra grande e fui embora. Então eu passei a ser um cliente mais assíduo naquela loja. Comprava de maneira frequente e recorrente. Sempre meu ex-aluno, que se tornou meu amigo, gerente daquela loja. Loja grande. E, nossa, foi bons tempos. Aí ele foi embora. Ele empreendeu, abriu um negócio próprio, foi embora da cidade. E eu fiquei muito triste, porque eu fiquei sabendo, foi lá na loja. Quando eu fui lá na loja, falei, cadê fulano? Falei, não, ele não trabalha mais, ele saiu, foi empreender, tudo. Eu peguei o telefone, mandei um WhatsApp, falei, cara, e agora? Você saiu? E aí eu fui sendo atendido direitinho, tranquilo, ali pelo próximo vendedor, e quando cheguei, eu só esperando na hora de pagar, né? Só esperando o tamanho da compra, né? Aí quando chegou na hora de pagar, ele olhou uma observação no sistema e começou a rir. E aí eu falei, o que foi? O que aconteceu aí? Né? Porque eu tava meio que ainda assim, perdido, né? E ele falou assim, você tem um desconto especial aqui, né, seu Flávio? Eu falei, tenho. Eu olhei assim, feliz, né? Tem um desconto especial. Você é professor do fulano, né? Tá aqui registrado em caixa alta que você tem tal desconto. Eu falei, exatamente. Ele me deu o mesmo desconto. E eu fiquei pensando, falei, olha o poder do sistema, né? Olha o poder do relacionamento digital aqui, né? E continuei comprando na loja, né? E já tem alguns anos, né? E eu ainda tenho o mesmo desconto que naquela época o gerente era meu aluno, meu amigo, e registrou aquela informação no software. Isso serve de exemplo para todos vocês que têm empresas, e quando o professor Flávio chegar na loja, você dá um desconto especial para mim, viu? E é bom, vai ficar registrado, vai ficar gravado, e todo mundo vai poder também seguir o mesmo exemplo desse meu aluno. Brincadeiras à parte, é muito importante a sensibilização do pessoal para alimentar e ter a ferramenta como aliada, não só como uma ferramenta para cumprir tabela. Isso que é o grande problema. Você investe caro em uma ferramenta tecnológica e ela passa a ser apenas um praxe para ser preenchido, né? Não, tem que preencher aqui porque senão não avança,
né? Então, é muito importante a sensibilidade das pessoas. Então, olha só, na implantação do CRM, é importante desenvolver uma visão única do cliente para a venda, ou seja, você estimular o funcionário a estimular o cliente à compra, melhorar a satisfação do cliente, identificar os mercados de forma mais acurada, melhorar a prospecção do cliente-alvo, claro, você vai ter já toda uma formatação de uma série de clientes, a preferência, e aí com aquela preferência ali, você consegue já traçar o perfil do seu cliente e ir atrás de novos clientes, os seus prospects, né, que a gente chama, né? Então, por meio dos clientes antigos, você aprende, né, como você deve buscar novos clientes, já que você já conseguiu entender o comportamento das pessoas que compram de você. Muito importante. Aumentar as taxas de fechamento de vendas, aumentar a receita e os lucros, né? O marketing aqui, quer dizer, o CRM que ele oferece alguns benefícios para o próprio marketing, né? Aqui é aquela coisa, não se sabe o que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, aqui o CRM oferecendo benefício para o marketing, em contra disso, o marketing oferecendo benefício para o CRM, né? Então, o CRM oferece aqui contato em tempo real com o cliente, por meio das plataformas virtuais, chats, né? Vendas em tempo real, o cliente compra ali, né? já recebe o retorno imediato, vendas cruzadas, né? Não é venda casada é proibido, inclusive, por lei. Venda cruzada é você entender o que o cliente compra e você oferecer para o seu cliente um produto que vai agregar valor, o que ele vai precisar, né, agregar para aquele produto que ele está comprando, né? Por exemplo, você está ali na loja de material para construção, vai comprar ali uma conexão e precisa de uma cola, ou precisa de um veda-rosca, né? Mas isso em grandes proporções, né? Compras principalmente virtuais, você sugere produtos que vão agregar valor, né? Oferece redução de custos, retenção de clientes através de programa de reconhecimento, né? Como já falamos aí, né? Alguns benefícios do CRM para os clientes, ou seja, existem empresas que, em função do relacionamento forte que criam, passam a atender 24 horas, 7 dias na semana, oferecem para o cliente melhores experiências, né? Muitas empresas fazendo aí test drives, experience virtuais, né? Por meio de acesso 3D dentro dos automóveis. Então, a pessoa não pode ir lá dirigir, ele consegue ter uma experiência em casa com os carros, por meio de tecnologias, né? Economia de tempo e facilidade de compra, porque a pessoa pode, sim, adquirir produtos em casa, ter experiências boas em casa, né, por meio dos apps, por meio dos atendimentos remotos, né. Hoje, inclusive, muitas empresas, em função da pandemia, passaram a fazer atendimentos virtuais, né. Muitos personagens passaram a atender seus clientes, personagens aí de educação física, passaram a atender seus clientes virtuais. E muitos estão dando depoimento que a qualidade não caiu, pelo contrário, ficou um esforço, uma cobrança em casa, né? Muitos não querem nem voltar. Muitos médicos passaram a consultar seus pacientes, dependendo da área, de maneira virtual, né? Quer dizer, economiza, quem mora em grandes capitais, e o deslocamento é um transtorno, isso aqui foi uma questão muito interessante, né? Eliminação de solicitações de dados redundantes, melhor qualidade de limitação de canais. Aqui nós temos aqui, então, ó, terceiro exercício. De maneira simples e rápida, pense em uma empresa de qualquer ramo. Responda e explique quando necessário. Então, veja, o que eu estou pedindo aqui? Cite 3 práticas de relacionamento com o cliente que essa empresa que você está pensando possui. O que essa empresa pode fazer para garantir a satisfação do cliente por mais tempo? O que essa empresa pode fazer para personalizar o atendimento ao cliente? E o que essa empresa faz quando o cliente reclama?
e que não possui perfil para ser cliente da empresa. Acontece muito. Acontece muito. Você tem, às vezes, uma reclamação muito peculiar, que foge um pouco até da realidade da sua empresa, do que você está acostumado, de um cliente que não tem o menor perfil, comprou ali uma vez e voltou reclamando muito, né? Ele não tem, digamos, perfil comportamental, nem econômico, para comprar da sua empresa, e comprou uma vez ali e agora reclama bastante. O que você faz com esse cliente? Né? Tá, não, isso aqui foi um erro de colocação aqui, é só aquilo lá mesmo.